Michel. Michel e? Vanessa. Vanessa. Mudou da água para o vinho? Sim, senhor. Como é que era a água de vocês? Eu vim de uma família completamente destruída, aonde eu presenciei várias brigas, aonde meu pai agredia minha mãe agredia meu pai, e uma palavra que meu pai falou não ficou plantada, mas colada em mim. Foi: homem de verdade tem que ter mais de uma mulher. Seu pai falou isso para você? Ficou gravado aqui em você? Ficou colada. Colada. Colada pelo decorrer do tempo. E isso acarretou na minha vida, porque acabou a separação do meu pai e da minha mãe, e minha mãe era muito agredida, e minha mãe separou, e ela falava: eu só quero ser feliz. E minha mãe separou e começou a se envolver com vários homens, ao ponto de um dia eu chegar em casa, ela tá toda ensanguentada de uma surra que ela tomou de um homem casado. No meu relacionamento, primeira namorada que eu arrumei, eu já comecei a trair, porque aquela palavra do meu pai estava dentro de mim. E foi ao decorrer do tempo, todas as namoradas que eu arrumava, vinha agressão física e verbal, ao ponto que eu recebi um convite de trabalhar numa casa de prostituição. Comecei a trabalhar nessa casa de prostituição, e nessa casa de prostituição eu me envolvi com uma moça. E essa moça eu levei para casa e ela se ajuntou comigo. E aí o que aconteceu com meu pai, aconteceu comigo. Eu era xerox dele, porque eu agredia, eu traía, eu mentia, eu fazia tudo o que meu pai fazia. E ao ponto de uma vez eu ter dado uma surra nela, que eu estourei a cabeça dela. Isso daí ficou gravado em mim, e eu não tinha jeito. Para mim, não tinha jeito para mim. Por quê? Porque todas as vezes eu pensava em suicídio. Como eu tinha visto lá no relacionamento atrás do meu pai e da minha mãe, não tinha jeito para mim. Ao ponto de que eu engatilhei o revólver na minha cabeça para atirar e não tive coragem. Ao ponto de eu tentar tirar minha vida enforcado e não consegui. E a mãe dela, vendo que ela foi agredida, veio e buscou ela, nós separamos. Foi aí que eu encontrei a Vanessa. A Vanessa, ela era... Você sabia de tudo isso? Desculpa, deixa eu só perguntar. Mas você entrou nesse barco? Sim, senhor bispo. Sem saber? Sem saber de nada, né? Com certeza não tinha lido Namoro Blindado, né? Não. Ok, bom. Eu também vim de eu não tinha referência de família na minha casa, meus irmãos no crime, minha mãe também de um outro relacionamento com meu pai, também de um outro relacionamento, se juntaram, e foi onde eu nasci, né? Naquela briga toda ali, meu pai agredia minha mãe também, e minha mãe sempre tinha aquela questão de querer me proteger. Então, por conta dela me proteger muito, então eu sempre me sentia diminuída, eu achava que não era capaz de nada. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me relacionar num relacionamento, namoro, e ali aquele namoro era um namoro muito abusivo, porque eu não me sentia capaz de sair daquele relacionamento. E aí foi indo, com o tempo, eu já não aguentava mais aquela situação, porque ele me traía assim, na minha frente, e eu ainda assim corria atrás dele. Então eu decidi ir para um outro estado, e quando eu voltei, eu terminei aquele relacionamento. E foi aonde eu conheci o Michel. Então, era tantas brigas na minha casa, que eu falei: não, quero sair de casa. E foi onde eu me ajuntei com ele. Daí eu encontrei a Vanessa na balada, e nós nos relacionamos, mas ela começou a vir, ela pegou telefones de mulher, ela pegou contato de outras mulheres, cheguei a agredir ela também, fisicamente, como verbal também, e ela vinha para cima de mim também, ela vinha para cima sem sabedoria. A um determinado momento, ela mudou comigo, como o senhor falou na palestra passada, da água para o vinho. Eu chegava bêbado em casa, ela me dava banho. Eu chegava drogado, ela fazia o quê? Mô, você quer comer? Mô, vai deitar. Isso você já vinha às palestras, à terapia, sozinha? Que você começou a pegar mais sério que ele. Ele te trouxe, mas ele não valia muita coisa naquela época. Fala aí, por favor. Desculpa lá, mas pelo menos serviu para trazê-la, né? Então,
eu comecei a vir e eu comecei a provar do poder de Deus, né? Porque eu fui liberta dos meus traumas do passado, né? Da minha dor de cabeça constante. E eu vi aquela situação dele, né? Porque além dele trabalhar na casa de prostituição, ele era viciado no alcoolismo e na cocaína. Então, ele chegava em casa sem dinheiro, no outro dia, 10 horas da manhã, e aquilo ali estava atrapalhando tanto a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental e também a nossa saúde. Então, eu comecei a participar das palestras e eu vinha, só que eu falava, Senhor, muda meu casamento, me ajuda a transformar meu casamento. Só que eu chegava aqui na palestra, era totalmente diferente, porque tinha coisas em mim também que eu precisava reconstruir, que eu precisava mudar. Então, a partir do momento que eu comecei a mudar dentro de mim, tirar todos os traumas, aí eu comecei a mudar dentro de casa também. E aí ele começou a ver minha mudança. A princípio, vinha na minha mente, não, minha vontade de esganar ele. Mas não, eu falava, não, tenho que continuar firme, porque senão não vai ter transformação. E aí ele vem da minha transformação, ele começou a vir também. Não precisei ficar forçando. Por si só, ele vem da transformação, ele quis vir. Como foi a sua transformação? Eu comecei a mudar o meu jeito, porque eu era muito agressiva. Ele chegava em casa, eu pegava a chave do carro, eu guardava para ele não sair. Ele chegava em casa, eu gritava, eu era histérica, eu dava uma de louca, eu acordava o prédio todinho, de tanta raiva que eu ficava. Mas eu não entendia que eu estava lutando contra ele. Não era contra ele que eu tinha que lutar, era contra o mal que havia na vida dele. De vocês dois, né? Dos dois. Eu também não era fácil. Aí ele começou a ver uma Vanessa diferente. Sim. Calma, o que você quer para comer? Isso. Aí eu comecei a mudar com ele. Ele chegava, vinha aquela vontade, né, de gritar, mas eu falava, não, meu Deus, me ajuda. E eu me mantinha firme ali, não, tá tudo bem, como é que foi seu dia, né? Senta aqui, vamos jantar, né? Já mudava aquela situação, a vontade de pegar no celular para ver ali o que tinha, o que não tinha mais ou não, deixava de canto, eu simplesmente ignorava o que eu fazia antes. E aí ele começou a vir também. Depois de quanto tempo você vindo sozinha, ele decidiu vir? Em torno de 6 meses. E aí, você começou a vir buscar também por você? Sim, senhor bispo, porque eu vi a mudança na minha esposa, né? Eu comecei a ver a mudança nela a partir do momento que eu saía para beber e ela me acompanhava, mas ela não bebia, ela não me criticava, ela não me julgava, ela me tratava completamente diferente. Muitas das vezes eu gastava o dinheiro do aluguel e eu chegava sem dinheiro e depois que eu fui saber que ela chorava atrás de mim, não na minha frente. E ela falava, fica aqui, amor, vai dar tudo certo. E eu fui vendo a mudança nela, eu fui vendo completamente a mudança e eu quis vir. Eu que não tinha referência, eu que não sabia o que era um casamento, hoje o meu casamento é completamente transformado. Do mesmo jeito que ela me chamava de princeso, ela me chama hoje ainda de princeso. Da mesma situação, ela me trata completamente bem. Não tenho o que falar, uma auxiliadora, mudou da água para o vinho mesmo. Tive que renunciar, sair da casa de prostituição, tive que largar as amizades, tive que dar atenção para minha esposa, tive que ser um homem de verdade, porque lá fora, homem de verdade é que tem mais de 2 mulheres. E eu comecei a ver que homem de verdade é que tem uma mulher só. Comecei a respeitar ela, bispo. Não foi fácil, porque o vício da cocaína, o vício da bebida era muito grande. Às vezes eu escutava um sertanejo, eu já queria sair para beber. Às vezes eu chorava, falando, amor, eu não consigo. E ela, consegue. Eu tive que fazer o quê? Renunciar. Sacrifício. Sacrifício. Entrega do eu, né? Entrega, eu tive que entregar. Eu tive que deixar, bispo, eu tive que deixar as amizades. Eu tive que sacrificar os meus desejos, as minhas vontades. Quando eu comecei a sacrificar com a ajuda de Deus, tudo foi mudando. A partir do momento que eu sacrifiquei o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, tudo foi se encaminhando, bispo. Hoje ele é um homem transformado. Antes que eu não era segura, não tinha segurança, né? Hoje eu sinto segurança nele. Eu sei que se eu falar para ele, olha, tem isso aqui para resolver, ele vai dar um jeito e a gente vai conseguir resolver. Então, tudo aquilo que não tinha antes, hoje tem. E o principal, que é o Espírito Santo, mudou tudo. Inclusive, bispo, antes, né, ele que tinha o trabalho dele, hoje a gente faz o trabalho do EVG Night, que também é com garotas de programa. Então, ou seja, tem que confiar. Tentam evangelizar
Sim. Quem está na prostituição hoje? Porque você viveu lá e sabe o que é. Antes eu levava uma palavra de morte, de droga, de bebida para aquelas garotas de prostituição. Hoje não. Hoje nós levamos uma palavra de vida, uma palavra de fé, de esperança. Hoje que eu levava ela para se prostituir com os homens, hoje eu trago as garotas de programa para a casa de Deus para escutar a palavra. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado. Obrigado.